E aí, galera do 1111, tudo bem? Hoje vamos começar uma nova lista com os homens mais influentes da história, para o bem e para o mal. Política, ciência e religião, até pouco tempo, eram áreas quase completamente dominadas por homens. Isso mudou, você sabe. És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Daí, tantos deles para preencher as listas de pessoas que mudaram o rumo da história. Nesta seleção, escolhemos personagens nessas 3 áreas da sociedade. São homens que foram responsáveis por algumas das mudanças mais importantes que conhecemos hoje. Esperamos que você goste. E se tiver algum nome que não colocamos aqui nesta lista, deixa aqui nos comentários, vamos analisar e de repente a gente faz uma nova lista. Nós queremos saber quais são as personalidades de peso que você gostaria de ver aqui no 1111. Começamos com Louis Pasteur, 1822-1895. Ora vamos, Monsieur Pasteur. Quer que acreditemos que criaturas minúsculas e invisíveis têm o poder para matar um ser humano? Claro! Nós nascemos com as doenças, Senhor Pasteur. Estão dentro de nós. E, de repente, sem uma razão, elas adquirem vida. A geração espontânea é uma ideia antiga, doutor, e é das piores. O cientista francês Louis Pasteur cresceu em uma família militar. Formou-se em letras, mas ainda bem enveredou para o lado da ciência e da química e revolucionou a medicina. Se não fosse por ele, provavelmente os nossos hábitos de higiene seriam muito menores e as pessoas continuariam morrendo pelas doenças mais comuns, como a gripe, por exemplo. Pasteur foi o responsável por detectar que germes são a razão de muitas das doenças infecciosas. Até então, os hábitos sanitaristas não eram nada desenvolvidos e as pessoas tinham muito mais contato com bactérias. Ferver algo para desinfetar, por exemplo, foi uma ideia que saiu da cabeça dele. Se não fosse Louis Pasteur provar que micro-organismos do ar infectam matérias, não teríamos desenvolvido métodos de asepsia e esterilização, que hoje são fundamentais no dia a dia. Aliás, não só em casa, no trabalho, mas principalmente nos hospitais. Martin Luther King Jr., 1929-1968. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Nascido em uma família de pastores da Igreja Batista, o líder e ativista norte-americano pelo direito das pessoas negras, logo soube que gostaria de seguir a carreira do pai e do avô e tornou-se pastor muito jovem. Vivia na cidade de Montgomery, no Alabama, lugar no sul dos Estados Unidos que sofria com a segregação racial. Após o episódio em que Rosa Parks se recusou a ceder o lugar a um homem branco em um ônibus, Martin entrou em cena e tornou-se a principal voz do movimento que promoveu o boicote aos ônibus de Montgomery, crescendo cada vez mais e logo tornando-se uma voz nacional da luta antirracista. Sua forma de agir em nome da não-violência, inspirada em Gandhi, é até hoje um exemplo de atitude, especialmente porque o líder foi assassinado enquanto ainda pregava a paz e a justiça. Mas não só a paz e a justiça, mas também a igualdade entre todos. Albert Einstein,
1879-1955. Um garoto comum que gostava de matemática, física e de música. Nascido na Alemanha, foi inspirado pelos homens da família a gostar de engenharia e o livro Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant, era o seu predileto sobre ciência. Era um simples examinador de patentes aos 26 anos, quando publicou seus artigos que tornaram 1905 o ano milagroso, como é conhecido pela ciência. A partir de então, tornou-se um gênio celebrado pela descoberta do efeito fotoelétrico, a existência de átomos, da equação E igual mc², da teoria especial da relatividade. A partir disso, tudo mudou. Karl Marx, 1818-1883. Nascido na Alemanha em uma família de classe média, o filósofo e revolucionário socialista Karl Marx criou uma nova forma de fazer política que influenciou o rumo da história no século XX. Era para ter sido advogado como pai, mas sempre gostou de filosofia e tornou-se doutor na matéria aos 23 anos de idade. No entanto, a sua posição contra a elite ditatorial da Prússia o manteve à margem da sociedade durante toda a vida. Karl Marx foi o redator de Manifesto Comunista de 1848 e O Capital, de 1867, duas bíblias políticas que deram origem ao comunismo e influenciaram líderes posteriores na criação de formas de poder contrárias ao regime capitalista predominante. As ideias marxistas foram motivos da divisão geopolítica do mundo no século XX, que culminou na queda da União Soviética em 1991. Até hoje, no entanto, palavras oriundas de suas ideias como comunismo, luta de classes, materialismo, sindicalismo, direita e esquerda não saem da boca do povo. Gautama Buda, 563 a.C., 483 a.C. Nascido príncipe no Nepal, Buda, como é conhecido no Brasil e em outras regiões e em outros países, renunciou ao seu trono para buscar acabar com o sofrimento de todos os seres, incluindo nós, humanos. Sua jornada em busca do Nirvana inspirou legiões de seguidores e tornou-se uma religião. Com apenas 35 anos, segundo contam algumas biografias, Buda alcançou a iluminação e soube por que o sofrimento existia e o que era necessário para eliminá-lo. Passou o restante de seus 45 anos de vida ensinando suas doutrinas por regiões da Índia e China. Hoje, a doutrina budista é uma das práticas espirituais mais populares do mundo. E o Papa João Paulo II da Igreja Católica assinou um decreto comunicando ao mundo que o budismo hoje não é uma seita ou doutrina, é uma religião, respeitada no mundo todo. Adolf Hitler, 1889-1945. Depois de ter tentado a carreira artística enquanto adolescente, sem sucesso, o jovem Adolf resolveu entrar para o exército e lutar na Primeira Guerra Mundial pela Alemanha. O país perdeu a guerra, mas o jovem condecorado por bravura passou a trabalhar na seção de imprensa e propaganda das Forças Armadas e desenhou o seu plano de renovação mundial. A ascensão da política nazista de Hitler é sem dúvida o acontecimento mais famoso e importante do século XX, em termos políticos e históricos. Afinal, essa ascensão mudou o trajeto de tudo, mudou o mundo, mudou a história. O ditador marcou a história não só com suas práticas de extermínio, mas também ao implementar uma forma de pensar
que até hoje serve de comparação a qualquer ato autoritário praticado em pequena ou grande escala. Mao Tse-tung, 1893-1976. O líder revolucionário chinês é provavelmente o maior responsável por hoje termos em nossas casas vários produtos produzidos na China. Filho de camponeses, desde jovem, Mao Tse-tung era partidário de ideias socialistas e, depois de lutar no exército por um tempo, participou da fundação do Partido Comunista Chinês. Muita guerra e morte aconteceu para que o político conseguisse dar à China um poder de Estado, de nação, que antes não existia. Ele também pesou o comunismo de uma forma diferente do que era praticado pela União Soviética. Sem dúvida, é um dos nomes asiáticos mais fortes do século XX. Kwame Nkrumah, 1909-1972. O líder ganense é a principal voz por trás das lutas de libertação africanas das colônias europeias. Educado em uma escola católica durante a sua infância, na juventude partiu para os Estados Unidos, formando-se em teologia e fazendo um mestrado em filosofia. Foi desenvolvendo as suas ideias de um continente africano livre e moderno, até que ajudou a fundar o movimento chamado Pan-Africanismo. Aos 38 anos, retornou ao Ghana, seu país de origem, já como político respeitado. Aos poucos, foi recrutando pessoas para sua causa. Implantar um autogoverno no país, na época colônia do Reino Unido. Gana foi o primeiro país africano a tornar-se independente em 1957, e a luta e ideais de Nkrumah inspiraram líderes africanos e negros em todo o mundo pela conquista da liberdade. Maomé, 570-632. O profeta muçulmano, nascido na Arábia Ocidental, fundou a segunda maior religião do planeta, o islamismo. Aos 40 anos de idade, ele subiu a um monte para meditar e teve uma revelação de que era designado por Deus para dar seguimento ao que Jesus tinha feito. As revelações místicas que recebeu passaram para o Corão, livro base da religião muçulmana. A partir de então, saiu em peregrinação pregando a adoração de um único Deus e tornou-se assim conhecido como Profeta de Alá. O profeta uniu praticamente todas as tribos árabes do norte africano sob uma única religião. Jesus de Nazaré, 7 a 4 a.C., 30-36. Por último, mas não menos importante, o fundador da religião com maior impacto na história mundial. A biografia de Jesus já é bastante conhecida e divulgada pela própria Bíblia, o livro mais lido do mundo. Mas poucas pessoas pensam no real impacto que esse homem teve no mundo. Imagine um mundo sem cristianismo, um mundo ocidental sem o calendário que seguimos hoje. A Igreja Católica não sendo fundamental para a política mundial. Reis e rainhas da história sem um preceito para seus governos. Parece muito fora da realidade, não é? Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Pois então, o mundo como conhecemos hoje está totalmente ligado à existência desse homem, de Jesus, que para alguns historiadores, além de religiosos ou mesmo não religiosos, foi o maior homem
conhecido como Messias, Filho de Deus, que já existiu. Bem, amigos do 1111, terminamos mais um vídeo falando de personalidades impressionantes que mudaram a história do planeta. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos no próximo vídeo. Não esqueçam de, antes de fechar o vídeo, dar o seu like, inscrever-se no canal e clicar no sininho. Assim você fica sabendo de tudo que nós vamos postar por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.